Meu nome é Solinon, sou analista do Banco Central, coach no Estratégia. Eu quero mostrar, mostrar um pouco da minha trajetória, para quem não me conhece aí, e vou usar uma ferramenta que eu uso com os meus alunos, que é o meu questionário diagnóstico. E aí eu respondi, e aí aqui que eu fiz, assim, eu peguei, vai ter elementos que eu usava enquanto eu era estudante e outros com a minha percepção de hoje, tá? Então eu vou contextualizar em cada uma das perguntas. Então, beleza, a primeira coisa que eu queria até pedir aí desculpa que eu vou usar aqui um recurso de escrita, minha letra é muito ruim, vocês vão perceber, tá? Então, eu, eu nasci em 82, tenho hoje 37 anos, vou fazer 38, escrevi até errado aqui, né? Mas em setembro, né? Então, eu tenho hoje 3 filhos, o meu mais velho tem 8 anos, o Daniel, o Lucas tem 6, a Gabriela 4. Quando eu estudei e passei para concurso, eu era noivo, então eu não tinha filhos ainda, mas depois no mestrado, eu fiz uma prova que é da ANPEC. E aí, nessa preparação, eu já tinha um filho e minha esposa ficou grávida do segundo, no mestrado nasceu o terceiro, então eu vivi essa experiência de ter que estudar, tempo limitado, trabalhar com filhos aí também. Tá? Então, a minha escolaridade, nível superior, tenho mestrado, da minha formação aqui, fiz engenharia elétrica na UNB, me formei em 2006, entrei no mestrado, se não me engano, em 2014, 2 anos de mestrado. Minha formação, onde eu trabalho no Banco Central desde 2011. Logo depois, dá para saber bem, porque eu tomei posse aqui em novembro de 2011, e aí quando foi em dezembro de 2011, aí nasceu, me aventurar, ai, 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 botar um boné aqui. Nasceu o Daniel, então vai ficar sempre fácil eu lembrar quando que eu entrei no Banco Central. Meu histórico com concursos, então, caramba, esqueci aqui de colocar um. Então, meu primeiro concurso, não, coloquei aqui, engenharia de projetos na Eletronorte. Então, eu me formei, acho que eu até escrevi errado aqui, me formei em 2006, e aí, não, acho que foi isso, né? Não, foi 2006 eu me formei. Aí, estava no último semestre da faculdade, um concurso para Eletronorte. Minha mãe trabalhava na Eletronorte, então vários meus colegas que estavam formando comigo também viram ali uma oportunidade. E aí eu fui aprovado em 3 meses, 3, 4 meses nesse concurso, não lembro bem. Foi o tempo assim, saiu o edital, aí depois até teve um probleminha, teve uma prova, depois foi remarcada, a gente fez de novo. E então assim, pode parecer, pô, foi aprovado aí com 3, 4 meses, mas o que acontece, né? Basicamente era um conteúdo da minha da minha formação. Então, como é que eu estudei para esse concurso? Né? Foi basicamente por meio de questões, revisão, questões. Eu não precisei voltar a pegar a teoria, porque assim estava um pouco fresco, vamos dizer assim, né? Especialmente nas matérias da minha área, que era a área de potência e tudo mais, transmissão de energia e tal. Então, dessa forma, assim, estudando, sei lá, mais ou menos, sei lá. Na época eu fazia estágio, estava acabando a faculdade, não sei se eu estudava bloqueadas aí 30, 40 horas por semana. Então foi um pouco esse contexto, tá? Como eu atribuo nota na estudo da faculdade, eu coloco 8, assim. Engenharia é um curso difícil e eu sempre achei muito desafiador, mas também eu sempre coloquei muita energia assim no estudo, assim. Eu senti assim, se eu não estudasse muito, eu iria ficar para trás, a chance de reprovação de não conseguir concluir seria muito alta, né? Isso aqui até lá na UNB tem um negócio lá, um IRA, que vai de 0 até 5. Acho que o meu IRA foi 4. 4 de 5, então acho que está meio embasado aí em dados. Mas isso não quer dizer que assim, eu tenho muita facilidade. Tinha facilidade, pelo contrário, né? Eu sempre coloquei muito, muito esforço assim, né? No estudo. O que eu conheço de concursos? Assim? Então, dada a minha experiência, assim, que começou lá em 2006 e vem aqui até 2020, né? Diversos concursos que eu já prestei, depois orientando pessoas, aprovações, assim. Eu entendo que eu conheço razoável, botar nota 9, né? Sim, não sei de tudo aí, mas eu tenho uma boa vivência prática, pessoal, e também entender, né, o contexto, até para outras pessoas, outras situações, até de concursos que eu não prestei aí, eu entendo que eu tenho uma boa compreensão desse universo.
Beleza, a clareza das prioridades. Então, aqui eu vou trazer na minha época de estudante. Tá? Então, eu entendo que eu sempre tive muito claro, né, o que, que eu queria, por que eu queria concurso. Assim, né? Então, basicamente, lá em 2005, 2006, que eu comecei a pensar nisso, eu estava formando e a minha melhor opção profissional era concurso, porque era um concurso na minha área de formação. E aí era uma empresa boa, assim, né, que as pessoas, engenheiros que trabalhavam lá, tinham uma boa condição financeira, mas também aquele negócio de trabalhar na área, né? Então foi uma decisão assim, bem fácil de tomar. Agora, aí depois passou assim, mais ou menos um ano, eu decidi falar, olha, sou de Brasília aqui, eu entendo que tem outras oportunidades para mim. E uma coisa, um gatilho para mim foi assim, olha, eu vi assim outros concursos, no caso lá no início foi o TCU, assim, falei, cara, tem cara entrando lá no TCU, o cara só depende é, dele a aprovação, não precisa ter contatos, não precisa ter um networking ou esperar muito tempo, assim, pô, uma questão de esforço, assim, sei lá, um ano, né, de 2 anos, era o horizonte que eu inicialmente trabalhava, que eu trabalhava e estudava por 2 anos, eu posso aqui multiplicar minha renda por 3, e não era um salário ruim, né, acho que era 10, 9 salários mínimos aí na época, com uma expectativa de ter plano de carreira, enfim, mas, e mais do que isso, assim, é uma questão também, a questão da uma estabilidade, assim, né, eu pensava, pô, será que daqui, hoje tá bom, daqui a 5 anos vai estar bom aqui na Eletronorte, mas será que daqui a 10, 20, eu vou ter as mesmas condições aqui? Será que faz sentido ter uma empresa de energia do governo, sem entrar nesse mérito político aí e tal? Mas aí eu decidi que não, falei que não, vou apostar aqui as minhas fichas, minha prioridade profissional vai ser eu mudar de área, tá? Então já tinha uma renda ali e tudo mais, então foi assim que eu direcionei. Qual que é o meu foco de estudo atualmente? Então hoje eu estudo para concurso, então assim, profissionalmente, vou botar assim, né? O primeiro foco, né, é o Banco Central, e também ajudar outras pessoas, né, para concursos. Né? Então, obviamente, também ajudar e também tendo um trabalho remunerado, tem uma complementação de renda, mas mas eu realmente gosto assim, de ajudar, porque eu entendo que eu consigo pegar toda essa experiência e é fácil medir isso, né? É só você ver como a pessoa era antes, começou um processo de estudo, de orientação, ver como é que depois, não precisa esperar 1, 2 anos, aí, questão de 5, 6 semanas, a pessoa já pode avaliar se está valendo a pena, né? Então, esse processo eu acho muito legal. Então, depois, o Carreira do Sonho, não era no início, mas depois se tornou, né, o Bacen. Depois eu vou contar um pouquinho a minha experiência. Eu acho que já posso falar, né? Foi basicamente assim que então, eu comecei ali, vou fazer aqui uma linha do tempo, né? Então, em 2006, ixi, vergonha. Então, lá na Eletronorte, então aí quando eu comecei, eu tinha um horizonte assim de, eu quero me preparar, acho que é razoável, me preparar durante 2 anos, depois eu comento da minha carga de tempo de estudo na época e tudo mais, né? Então meu foco inicial era no TCU, ia ter um concurso em 2000, então 2008, comecei final de 2007, na prática foi janeiro de 2008, estava previsto também um concurso em 2009, e aí eu comecei a minha preparação dessa forma. Então esse foi o primeiro concurso que eu consegui fechar um edital, e aí eu até fiquei na posição 250 da objetiva, aí não fui, acho que era 80 vagas, e aí depois continuei minha preparação, tinha fechado o edital, aí 2008, aí 2009, no próximo que estava programado, eles mudaram o foco, né? Eles colocaram que em função das obras do PAC, quem for velha guarda vai lembrar desse trem aí. E aí foi um concurso para engenharia de obras. Aí você vai falar, pô, mas você é engenheiro, então caiu bem, né? Só que na realidade, qual que era o foco da específica? Né? Era basicamente edificações, tinha a parte de engenharia de obras hídricas e também rodoviárias, que basicamente são as obras do PAC, né? Então a questão das usinas hidrelétricas, de fazer as concessões ou construções aí de rodovias e edificações de uma forma geral. Então o foco era na engenharia civil. E aí eu tive de preparação aí, sei lá, 4, sei lá, saiu a notícia, aí depois pro edital, sei lá, até a prova, não sei se foram 5 meses, nesse novo cenário. Então, na prática, foi um começar do zero aí. Então, mas eu encarei, acabei ficando na posição 130, era 90 vagas, não fui chamado. E aí depois veio uma série de outros concursos, ANTAC, CGDF, Controladoria Geral do DF, onde eu passei em primeiro lugar na objetiva. E depois
depois veio o Bacen, e depois veio a PO, do Ministério do Planejamento. Então, assim, eu lembro que chegou um momento, sei lá, mais ou menos 1 ano e meio, que eu não passava nos concursos, eu ia fazendo, mas também eu estava construindo a minha base. Aí depois, assim, basicamente todos os outros depois, eu fui aprovado. Mas não era que eu estava muito especial, assim, eu tinha uma bagagem, fui pegando, vamos dizer assim, fui construindo a minha aprovação, né? Então, mais ou menos foi isso, meu histórico de ir para concurso. Ah, então, aí depois, né, no Bacen, então, 2000 acho que foi 2009, aí trabalhei, saí da Eletronorte, fui para a controladora do DF, aí em 2011 tomei posse no Bacen, em 2014, aí, na verdade, 12, acho que foi 2013, e eu falei, cara, tô no Bacen aqui, uma grande oportunidade que eu tenho aqui é fazer um mestrado com a licença, com afastamento com remuneração. Eu falei, pô, negócio para estudar, para melhorar minha carreira, depende de mim, eu não vou fazer, vou fazer. Só que a questão é que eu já estava com filho, mais novo, trabalho, né? E era para mim uma prioridade. E aí eu falei, olha, o que eu tenho disponível aqui para estudar na semana, não é por dia, na semana, eram 10 horas. 10 horas por semana. E só que o mestrado em economia tem uma prova, né, a ANPEC. E basicamente é o conteúdo da parte do Banco Central na área econômica. Eu, quando passei no Bacen, eu passei para a área de infraestrutura. Para minha bagagem, eu olhei de tá, isso aqui que eu posso maximizar minha chance de aprovação. E aí, assim, é a parte de macroeconomia, microeconomia, estatística, que não é só estatística, né? Já entra assim princípios aí de econometria, mas também estatística e matemática. Assim. Mas matemática aqui é matemática assim, vai desde do mais básico, assim, funções, álgebra linear, mas também cálculo, assim, né? Cálculo 1, cálculo 2, coisas que eu até vi assim na engenharia, na base matemática da engenharia. Então, assim, em geral, até as questões da ANPEC de economia são bem mais pesadas até do que para concurso. Assim. Então, foi um grande desafio. E aí, com 10 horas por semana, eu fiz um planejamento. Olha, eu preciso aqui de 18 meses para aprovação. Então, previ isso e de fato aconteceu. Né? Então, fiz a primeira prova, consegui estar na parte do edital, depois fiz a segunda. No outro ano, fui aprovado. Beleza, então, então, quando eu comecei lá em 2008, eu não sabia nada, né? Eu até, assim, se eu fosse dar uma nota, eu daria assim, uma nota, eu botei 0, mas sei lá, 0,5, porque eu sabia mais ou menos português, nunca foi meu forte. Mas eu estava até fazendo umas contas aqui, que porque eu me preparei assim, né, na área de auditoria governamental, auditoria, obras, a parte da APO, que é o conteúdo, assim, tem bastante a ver com auditoria governamental, só que tem outras coisas mais assim de orçamento, mais Bacen, algumas coisas específicas lá, mesmo na área de infraestrutura. Considero assim que, fazendo arredondando, eu estudei umas 25 disciplinas. Se a gente fizer uma análise assim, olha, na média, cada disciplina vai ter 10 aulas, e cada aula aí, na média, tem, sei lá, 100 páginas, entre teoria, questões. Depois eu falo um pouco com a minha fonte de estudo, mas foi basicamente assim, PDF, mais livros. Comprei muitos livros para concursos. Isso é mais comum na área jurídica, assim, né? Juspodium, aí, o pessoal que se prepara ainda usa muito, assim, mas na época, 2008, ainda era uma excelente opção. Então, assim, foi aproximadamente 25 mil páginas. Então, esse foi o meu desafio. Então, assim, dado do que... Quando eu comecei, você pegou o equivalente do que eu tinha estudado, não sei se dava aí, no equivalente, assim, né? Sei lá, se dava 200, a parte de português. Se tu pegar só português aí, 100 por 25 mil, quando é que dá aqui, né? Corta aqui, 1 sobre 250, muito pouco, né? Então, essa foi meu ponto de partida. A prioridade de estudo. Eu sempre encarei estudo igual a trabalho. Então, era um trabalho não remunerado, mas na minha hierarquia, eu encarei com esse senso profissional. Então, sempre foi uma grande prioridade enquanto eu estudava. Se eu acreditava que eu era capaz de passar, né? Eu acreditava, mas eu sempre me cobrei muito, assim. Então, sei lá, contexto assim de família, mais sociedade, tá? Amigos e tudo mais, né? E se for me colocar assim, né? Então, aqui, o peso sempre foi muito maior para mim, nesse sentido, muito menos da família. Então, era assim, eu sempre vivia com essa questão, pô, eu preciso passar, quero resolver minha vida profissional, da minha família. Então, essa questão de acreditava, mas eu lidava assim com esse contexto. O
que me causava apreensão? Era, no fundo, tamanho e quantidade de coisas para estudar, porque que foram 2 anos, mas, sei lá, em 2008, sei lá, num horizonte aí de, acho que foram uns 7 meses, tinham, sei lá, 16, 15 matérias lá no primeiro concurso do TCU, e eu tinha o quê? Eu tinha mais ou menos, depois eu falo mais, mas eu tinha assim, umas 25 horas bloqueadas, sem ser líquidas na semana, mais umas 6 no final de semana, umas 30 horas semana. 31 horas por semana para ver aí, sei lá, o equivalente aí a 15 mil páginas saindo do zero. Então, esse senso de urgência sempre esteve muito presente na minha preparação. Então, isso era uma fonte aí de mais apreensão. A questão de saber estudar, sempre me preocupei com isso. Eu já tinha uma bagagem, assim, sei lá, vestibular, mais engenharia. Então, o que eu acho uma grande questão, uma característica da engenharia, é que a pessoa tem que desenvolver assim, um senso de autodidata. Porque se você for esperar na engenharia ter um conteúdo mastigado, mais simples, por um professor, por um livro, esquece. Porque assim, o conteúdo em si ele é complexo, eu pelo menos achava complexo, desde da parte básica, assim, né, da matemática lá, simplificar, né, parte, depois da engenharia em si. É um conteúdo complexo e o nível de exigência é alto. Eu, pelo menos, sempre achei alto. Então, eu tinha que ter esse senso de... tinha que aprender a estudar. Só que concurso, assim, ó, faculdade, a forma de estudar é muito diferente de concurso. Mesmo para um curso como a engenharia, eu sempre me preocupei em como estudar para esse contexto. Então, só fazendo um parênteses aqui, quando eu comecei a minha preparação, tinha um lugar, acho que nem existe aí, Fórum com Curseiro, e lá tinha depoimentos aí de aprovados. Ou você tem saindo estratégia, vídeos e tudo mais, até produções assim. Mas o fato é que eu peguei mais ou menos 10 aprovados. E as pessoas escreviam como que elas estudavam, como que foi a preparação. No caso lá foi as provas de 2005, as provas de 2006. Eu lembro disso, até 2007 eu cheguei a estudar assim, uns 10 cases de aprovados. E as pessoas colocavam como estudavam. Então, para mim, isso foi um ponto de partida. Foi um grande acerto meu. Então, assim, mas eu sempre me perguntava assim, se eu estava fazendo melhor. Eu sempre procurei melhorar em relação a esse tempo. A esse quesito, né? Então, assim, esse meu processo assim de buscar assim aprendizagem aí de estudo, eu considero assim que começou lá em 2001, sei lá, vestibular, aí até faculdade, 2006, me formei, correndo atrás, e aqui até 2020, e eu confesso assim que sempre tem coisa para aprender, então que é uma coisa inesgotável assim, né? Mas eu entendo que já tem uma maturidade bem grande assim para orientar assim, mesmo uma pessoa que vive uma situação diferente da minha, o que ela pode fazer para melhorar performance, aprender mais e melhor no intervalo de tempo possível, né? Vamos dizer assim. Então, é isso que é a questão do coach, assim, não é só o que eu fiz, o que eu fiz, mais o que eu estudei, mais o que eu orientei, mais o que eu vejo que funciona. Então, eu entendo que é um mix assim de experiências, né? Beleza, então maior dificuldade. Eu senti, no meu caso, era tempo para estudar. Não tive problema de motivação, não tive problema de perseverança. Capacidade de aprender, mais ou menos. Nunca me achei um cara muito esperto, assim, fora da curva, né? Pelo contrário. Então, a capacidade de raciocínio e compreensão, eu daria nota 8, assim. Eu acho que isso foi com o tempo, assim, né? Eu, sei lá, aluno do ensino médio, sei lá, eu era nota 6, nota 7, nunca fui historicamente, não era um bom aluno, não, mas acho que com o tempo eu fui melhorando. Memorização, esse aqui é um ponto que eu acho bem fraco em mim, assim. Eu realmente tenho a percepção que eu não tenho uma boa memória para datas e tudo mais. Até é meio vergonhoso, mas, assim, jogo da memória, aí não só pra brincar não, mas aí com meu filho, cara, meu filho de 6 anos, o meu mais velho, quando ele tinha 6 anos, sei lá, acho que até menos que isso, eu comecei a brincar com ele, eu não ganhava uma. Impressionante. A minha memória visual é muito, muito ruim. Gosto de estudar, isso sim, né? Com o tempo eu fui aprendendo a gostar, mas assim, para estudo, cara, o que eu vejo assim, não é questão de gostar, né? Tudo bem, se você gosta, pode ser um pouco menos difícil entrar na rotina, mas a questão que eu vejo assim, para mim é assim, qual que é a prioridade da pessoa e mais senso de urgência. Assim, quanto que aquilo é relevante no momento para a pessoa, tá um pouco englobado na prioridade, né, mas colocar dessa forma. E depois, vamos colocar aqui, virtude no sentido assim, de você saber
fazer sacrifícios, dizer não, e implementar algo que você se propõe, né? Então, nesse sentido, eu acho que foi muito importante para mim, nessa minha jornada, né? A hora que dorme, sei lá, em geral eu durmo 10, já dormia, antes eu dormia mais tarde, sei lá, meia-noite, aí, hoje procuro ter uma rotina 10, 11 horas da noite, né? Não, PM, 23 horas. Costumo acordar, tô acordando mais cedo atualmente. Então, assim, se eu fosse falar assim, isso aqui, o que é importante? Se a gente for separar o dia em 3 partes, né? Manhã, tarde e noite, acho que é importante identificar o horário nobre, que é a hora que a pessoa mais rende. O meu horário nobre é de manhã, é a hora que eu sou mais produtivo. À noite, em geral, eu rendo menos. E à tarde, depois do almoço, é mais difícil. Mas quando eu estudava, o que eu tinha, eu não conseguia acordar de manhã mais cedo, até talvez eu mudasse isso hoje. Eu procuraria estudar de, sei lá, de 6 até as 8 horas, 9 horas. Eu tinha uma flexibilidade para entrar no trabalho aí. Então, aqui seria uma parte importante do meu estudo. E eu também, aí sabendo o meu perfil, eu estudava na hora do almoço. Era o que eu mais rendia na minha preparação para concurso. E na Ampec, basicamente eu estava na hora do almoço. Era a minha hora que eu me propunha a estudar. À noite eu tinha um menor rendimento, mas foi no período que eu colocava a maior carga horária. Era normalmente de 7 até as 10 da noite, onde a biblioteca funcionava e tal. É isso. Consegue dormir, descansar à noite? Eu acho que em geral eu conseguia, hoje está mais ou menos. Tem que trabalhar mais isso aqui. Eu estudava em biblioteca, não estava em casa. Um desafio, enquanto eu gravo esse vídeo aqui, então a gente está com o negócio do Covid. Em geral, biblioteca tudo fechada e tal. Então, na prática, as pessoas têm que estudar em casa. Então, enfim. Hoje eu consigo tranquilamente trabalhar, estudar em casa mesmo, aí, com 3 meninos aí. Não tem problema, não. Assim, obviamente tem que ter um suporte aí, né? Organização com a minha esposa e tal. Mas não me atrapalha em nada trabalhar em casa. Então, a questão de suporte financeiro. Então, eu sempre trabalhei e estudei. Então, eu não precisava de assim, alguém me financiando. E confesso que isso era uma fonte de angústia. Assim, enfim, sempre tive esse senso assim, de autossuficiência assim, financeira. Né? Graças a Deus, assim, tive uma condição, uma situação que eu pude contornar em relação a isso. E em relação à parte financeira, então, era tranquilo. Assim, não é que sobrava, mas eu coloquei, eu fazia, em termos de investimento, eu sempre coloquei investimento assim, em termos de livros, cursos, isso nunca foi um limitador para mim. Então, na época não tinha coach aí, mas se eu entendesse na época que isso poderia ter me ajudado, dada a minha mentalidade de entender que o concurso era um investimento, acho que provavelmente eu faria. Mesmo tendo essa capacidade de autodidata e tal, em alguma medida, né? Rotina. Pô, eu sempre tive rotina. No meu caso, acho que me ajudou. Final de semana também, eu tinha os horários de estudar, era sábado, era manhã, parte da manhã, parte da tarde. Na eletrônica dava até sábado à noite aí. Eu tava, minha noiva, na época, minha esposa, tava fazendo intercâmbio. E aí eu aqui peguei bem pesado nesse primeiro concurso que eu passei. Cronometrava, eu não cronometrava o meu estudo. E eu não registrava o tempo líquido. Mas eu tinha um controle de horas brutas. Tá? Isso aqui, inclusive, é porque sim, eu cronometrava, mas eu não tinha um sistema para depois fazer uma contabilização. Tá? Eu não tinha, assim, então registrar para mim ali, líquido, assim, o meu controle de horas brutas, para mim já era suficiente. Aí depois, quando eu virei coach, aí desenvolvi ferramentas para isso. Então, vou mostrar aqui brevemente, assim, ó. Então, com os meus alunos, o pessoal vem aqui, coloca o dia que estudou, a disciplina, tempo de estudo, o assunto, tal. Então, coloca o dia, assunto e desempenho em questões. Então, assim, não gasta mais do que 5 minutos para registrar o estudo do dia. Mas aí a grande questão é que a ferramenta, né, que eu desenvolvi, assim, ela dá tempo líquido de estudo por dia, tempo semanal. Então, se eu fosse voltar atrás, eu tivesse uma ferramenta como essa, seguramente eu usaria para fins de planejamento, né, para saber quanto que eu evoluí, como é que estava sendo a minha evolução, tempo semanal, a minha distribuição de tempo de estudo. Acho que eu falei em alguns pontos da minha preparação nisso aqui. Eu priorizava alguns assuntos antes, sendo que não era prioridade, né, desempenho, questões, enfim. Então, é o que eu não fiz, mas que eu certamente eu mudaria hoje. Então, quanto tempo consigo estudar? Aqui no caso eram horas brutas, 25 mais 6, uma estimação, 31 horas. E aí, assim, até depois eu fui desenvolvendo, até empiricamente, que eu vejo assim, que a cada 10 horas brutas, vamos chamar assim,
brutas sempre de 8 às 10 da manhã. A gente consegue aí um aproveitamento de 0,7, fazendo intervalos regulares. Aqui eu desconsidero, assim, a pessoa que fica olhando celular, fica olhando notícia. São pausas regulares assim, no estudo, né? Então, a cada 10 horas, eu considero que uma pessoa em geral consegue fazer 7 horas líquidas. Então, o meu horizonte era de... Deixa eu fazer a conta aqui. O meu horizonte de estudo era mais ou menos, né? 31. Vou arredondar aqui, tá? Vezes... Então, aproximadamente 22 horas na semana. E até depois eu fiz uma avaliação, que é um critério que eu uso no meu curso, é o seguinte, ó. Então lembra aqui, ó, que eu falei que estudava 25... Vamos fazer a conta aqui. Vamos ver se vai dar certo aqui. Então eu peguei mais ou menos, durante a minha preparação, 25 disciplinas. Se cada disciplina tivesse 10 aulas, seriam 250 aulas. E eu precisei aí de 2 anos, né? Então um ano tem 52 semanas, vezes 2, então dá 104 semanas. Então, qual que é a questão? Se eu conseguir estudar 22 horas por semana, então eu estudei mais ou menos aqui, ó, 104 vezes 22. Então, vamos ver. 104 vezes 22. Tá, vou arredondar aqui para 2.300 horas líquidas, tá? Então, se eu for pegar assim, de tempo por disciplina, então assim, eu pego assim 2.300 vezes 200, dividido por 250. Então, assim, em geral, o tempo que eu precisava ali para avançar numa aula, estudar, fixar, melhor desempenho, revisão, no meu caso, tá? Foi 2.000 e... Aqui, arredondando, pena que eu não tenho esses dados, como os meus alunos conseguem ter, mas 9,2 horas por aula. Então, esse foi um pouco o meu contexto. Mas assim, eu acho que tinha aula que, sei lá, em 5 horas eu conseguia matar, mas também tinha outras que, de repente, 15, aulas mais complexas aí, talvez até na média, aí, até dá, né? 9, 10 horas por aula. Então, eu, apesar de não fazer o controle de horas líquidas, mas eu tinha uma planilha. Aí depois eu peguei essa ideia e fui expandindo para o que eu tenho hoje. Aí. Então, eu acho fundamental ter um registro do estudo. Consegue se concentrar quase sempre. É hora que eu me disperso, mas em geral acho que eu tenho uma boa concentração quando eu estou bem focado, né? Quando algo é relevante. Fonte de distração, aspectos profissionais, preocupações, e assim, com um pouco como é que vai ser a carreira e tal, no contexto de estudo, família, na época era mais tranquilo, financeiro, assim, não ganhava muito, assim, mas eu conseguia me sustentar bem, saúde, eu até depois, nunca um problema que me atrapalhasse, depois eu descobri que tinha, assim, um cansaço crônico, tô até me descobrindo isso agora, sabe? Então, eu sempre lidei, assim, com cansaço crônico e tudo mais, mas eu consegui a aprovação apesar disso, né? Rede social, muito pouco, meu contato, procrastina. Eu, em geral, eu acho que eu não procrastinava, mas acho que sempre tinha espaço assim, de melhora nesse tempo, né? Na época não tinha, né, sei lá, rede social, não sei se era MSN, nem usava esse trem, não deu quase nenhum. Você consegue se organizar nos estudos? Aqui sim, acho que desde o início da minha preparação eu consegui me organizar bem. A descanso adequado, eu diria médio, não acho que não era muito bom não. Um erro que eu cometia, eu sempre fui muito pilhado nesse projeto profissional, né? E aí eu praticamente eu não descansei um dia ao longo de 2 anos na minha preparação. Isso eu acho que foi um erro, porque assim, eu fazia uma prova no domingo, uma prova pesada, na segunda-feira eu já queria estudar. Eu achava que aquilo seria relevante para mim, só que na realidade me cansava mais, eu não conseguia me recompor. E no longo prazo, eu entendo que isso me prejudicou. Me prejudicou um pouco. Não ao ponto de eu não conseguir ser aprovado, mas poderia ter sido melhor. Metas, assim, antes eu tinha assim metas, mas era controle de horas brutas, então assim, em relação ao tempo, eu tinha. Agora, desempenho,
Eu não tinha. E aqui eu vejo que foi um grande erro. Talvez o meu maior erro na minha preparação era estudar sem fazer um controle de qualidade, assim, do que eu estudava. Saber se estava bom ou se não estava, né? Eu fui desenvolvendo isso, eu entendo que já estou num nível de maturidade, assim, desse tema bem interessante, para entender métricas em relação a isso aí, né? Indicadores. Eu meio que não tinha. Eu ia estudando, como a gente fala aqui em Brasília, meio na tora. Ixi, eu escrevi errado. Então, eu estudava na tora. Elas têm acento. Mas assim que fala, pelo menos. Então, eu ia pegava o PDF, no caso o livro, mais algumas questões. E depois disso, próxima aula. Eu não fazia um controle legal assim. Então, acho que isso aqui me prejudicou bastante. Atividade física, esse aqui foi um ponto que acho que eu falei um pouco, assim, eu meio que fui desistindo de fazer atividade física, foi gerando cansaço. Assim, o meu contexto era área de controle, depois Bacen, então não tinha prova física. Se eu me preparasse para a área policial, seguramente isso entraria no meu planejamento. Não era o caso, mas, enfim, tem essa questão aí. O que custa mais dizer não para mim, né? Era minha família, especialmente para minha noiva, mas ela sempre foi muito parceira comigo nesse projeto. O que mais me atrapalhava na perseverança, assim, falhas, assim, acho que era uma questão de ansiedade. Nunca fui de falhar, assim, um dia do outro, assim, obviamente, doente e tal, mas em termos de rendimento, assim, acho que era uma questão de ansiedade. Grau de equilíbrio, sei lá. Eu só ter meio claro, assim, né? Família, as dimensões principais, né? Família, trabalho, saúde. Nunca descambou muito, mas eu puxava mais pro trabalho. Acho que era uma certa falha aí no equilíbrio. Poderia ter balanceado, não foi um pouquinho melhor. Alguma doença, não tinha doença. Eu tenho, lá, eu tenho um reumatismo aí. E aí tem uma medicação que eu tomava, que aí gera, sei lá, fadiga e tudo mais, dificuldade depois de absorção de nutrientes. Então, de alguma forma, isso impactava a minha performance aí. Se eu fosse me preparar hoje, tendo condição financeira, eu sei como é que eu iria abordar esse tema aqui, mas é tema para outro vídeo. Como é que você acha, na época, vou colocar na época, tá? PDF mais questões, foi a minha base de preparação, livro e PDF. Videoaula, eu não tinha esse recurso na época, pelo menos se tinha lá, eu não usava. Eu tinha aula presencial, mas que seria a lógica de uma videoaula, mas quando o professor diferenciado. Então tinha de fato um professor aí, lá para o TCU, que o cara era diferenciado e, o melhor, assim, em termos de didática, o melhor professor que eu tive aí da minha experiência de faculdade, mestrado e tal, foi um cara para concurso aí. Então, quando eu tinha essa critério, se o cara for muito bom, uma exposição assim, valeria a pena, ou se eu tivesse mais dificuldade. Então, por exemplo, contabilidade, eu estudei por livro, mas eu também era um curso presencial, porque a didática ficava melhor para mim, pelo menos, contabilidade. E hoje, seguramente, eu farei algumas escolhas por meio de videoaulas. Resumo, nunca achei resumo bom. Depois eu posso explorar esse tema, quanto que eu acho que resumo faz sentido. Mas, em geral, no início aí, não acho eficiente, não achava, continuo não achando. Tem exceções, mas, enfim, depois eu posso explorar esse tema. Mapas mentais eu até usava, assim, um pouco, mas também, não sei. Assim, tem mapas mentais prontos, de professores, vamos dizer assim, que aí, assim, eu acho que eu iria nessa linha, mas depois isso é um tema para um outro vídeo. Então, a metodologia, tal, a lógica dessa metodologia, 24 horas, 7 dias e 30 dias, é você fazer uma revisão espaçada, né? Eu entendo esse argumento da revisão espaçada, mas implementar isso eu considero desafiador. Então aí, se você conhece alguém que implementa isso de uma forma tranquila, organizada, não é uma semana, 2 semanas, sei lá, ao longo de um ano, o negócio vai acumulando aí, né? Então, essa pessoa tem o meu respeito aí. Eu acho bastante desafiador implementar isso de uma forma criteriosa. Então, assim, eu utilizo uma outra forma também de revisão espaçada, que eu acho a ideia boa, mas também, tema para outro vídeo. Materiais, então, se eu fosse voltar hoje, né, seguramente aí eu pegaria o material de estratégia, material bem completo, didático, enfim. Resolução de questões, os temas estratégicos têm os diferenciais, né, a resolução
tem a resolução curta. Que letra sacana. Tem a resolução curta e tem a completa. Isso eu acho um grande diferencial, além dos filtros, quantidades, enfim. A preferência de fonte de estudo, a minha preferência em geral era videoaula, isso que eu falei antes. Alguns temas eu penso que eu iria de videoaula. PDF e o videoaula tal. Site de questões. Na época eu não estudava. Hoje, seguramente eu faria isso aqui. Ou seja, veja um PDF, veja uma videoaula e depois fazer questões no site de questões. Para mim isso aqui é muito, muito relevante. Como você estudou um assunto novo, em geral era marcação de material, não fazer resumo, mapa mental. Depois eu posso comentar aí minha estratégia em relação a isso aqui, tá? Revisões. Na época eu fazia só revisão quando eu fechava um edital ali, simulados, né? Era a minha forma de fazer revisão. Hoje a minha forma, ela evoluiu aí, mas também, para não ficar muito longo, é tema para outro vídeo. Memorização. Eu usava um pouco de mnemônico, mas foi muito pouco que eu usei, assim, técnica de memorização. Até porque, fazer um parênteses, acho importante, né? A melhor via de memorização para mim, eu entendo que é compreensão geral, depois fixação do conteúdo. Então, a compreensão é entender bem o conteúdo de uma aula, depois a fixação por meio de questões. Então, realmente, isso aqui é verdade, tá? Assim, eu considero que a minha taxa de memorização, como está lá em cima, é baixa, mas eu tinha um processo de compreensão e fixação, bem ou mal, mas adequado. Então, a minha memorização para concursos nunca me comprometeu. Então, eu tenho consciência que alguns itens exigem memorização para concurso, mas aí eu usava ferramentas assim, específicas, ou força bruta, repetição e tal, mas técnicas específicas de memorização, para mim, é isso que funciona. Compreensão, fixação e depois alguma ferramenta complementar, se for o caso. Metodologia, eu tinha assim uma metodologia, só que aí eu sempre fui aperfeiçoando. Até hoje eu considero que eu trabalho esse ponto aqui. Se quiser comentar alguma coisa sobre importante, tá no meu formulário, mas assim, tudo que eu consegui profissionalmente foi por meio da educação e eu considero também meritocracia. Putz, que vergonha. Eu escrevi aqui, mas vocês vão entender. Meritocracia. Então, tudo que eu consegui foi por meio do meu esforço. Não é, assim, não quer dizer que foi só mérito meu. Pelo contrário, né? Família, dom de Deus, né? Dom de Deus aí, habilidades, pensar ciência, pensar em professores, enfim, uma série de fatores contribuem, mas profissionalmente, tudo que eu consegui, eu entendo que foi por meio do esforço, se planejar, executar, né, sacrifícios, enfim, e por meio desse processo educacional. Né? E esse acho que é um grande ponto assim, do concurso, é que ainda é isso, né, enquanto tiver provas, assim, vai ser, acho que, pela via da meritocracia. Eu me interesso por esse tema da aprendizagem, isso é uma coisa que me traz satisfação, e ver assim, pessoas que eu trabalho junto melhorarem, né? Então isso é um tema que eu gosto também. E assim, fazer a diferença, se de alguma forma puder fazer a diferença na vida dos meus alunos aí, eu considero que essa missão aí já valeu a pena. Beleza? Agradecer aí a paciência de quem ficou até o final aí do vídeo, e forte abraço, até uma próxima.